1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa carta é uma bênção, né? Temos aprendido muito, não somente com esta carta propriamente dita, mas também com os estudos que nós temos feito aqui no local de reuniões. Aí, ao longo de todos esses anos, o Senhor tem nos ensinado, tem revelado a nós a sua vontade e, sobretudo, Ele tem nos ensinado os seus caminhos. E esta epístola aos Tessalonicenses, de uma maneira especial, sobretudo o capítulo 1, no qual ainda estamos, tem nos chamado a atenção para um detalhe muito importante, algo que nós já temos dito aqui em várias mensagens, mas que é algo que demora muito tempo para ser assimilado no coração. Interessante que a maioria das verdades divinas, elas podem eventualmente ser assimiladas em 3 níveis. Porque assim que alguém, sobretudo um religioso, se depara com uma verdade bíblica, geralmente o que se costuma ver, inclusive na nossa própria experiência, é a resistência. A pessoa ouve, mas como ela tem outros dogmas, outra compreensão e outro direcionamento, a primeira reação geralmente é de resistência. A pessoa não aceita, não concorda, enfim. Mas embora ela compreenda o que está sendo dito, né? A pessoa compreende a informação, mas não recebe a informação, porque ela tem resistência. Mas pode ser o caso que essa pessoa chegue a um segundo nível, que é de não somente a compreensão da verdade ensinada, como ele pode assimilar para si aquela verdade no seu intelecto. Ou seja, ele passa a concordar com aquilo, até é possível que defenda aquele entendimento, aquele pensamento, mas somente no âmbito intelectual, quando não há ainda nenhum compromisso verdadeiro com aquela palavra. Quando eu falo compromisso, não é o compromisso de defender, é o compromisso de se relacionar, é o compromisso da própria pessoa para com a verdade. Imagine que o mundo inteiro, ninguém concordasse com aquela verdade, mas aquela pessoa, portanto, tem um compromisso com aquela verdade, ou melhor, ela deveria ter, né, o compromisso com aquela verdade no seu coração. Então, o segundo nível é uma compreensão intelectual, uma assimilação intelectual e até uma recepção intelectual, mas não um compromisso de si para com aquela verdade. Porque aí segue-se então um terceiro nível, que é quando a pessoa não somente ela compreende o que está sendo dito, mas ela assimila para si no seu intelecto, né, o movimento de intelecção da verdade, mas agora ele também, no terceiro estágio, assimila no coração. E quando ela chega no coração, essa verdade, ela domina, portanto, e controla a vida do indivíduo. Eu estou dizendo isso na abertura desse estudo, porque nós temos aprendido algo com essa carta, sobretudo o capítulo 1, e que é muito difícil de, primeiro, ser entendido, segundo, de ser assimilado no intelecto, e terceiro, de ser recebido no coração, é o que mais é complicado, mais demora. E isso mesmo no ministério de volta à palavra, eu não digo fora.
Por quê? Porque a Escritura ela é muito simples. Quando eu falo simples, eu não estou dizendo que ela é fácil de ser compreendida. Quando eu falo simples, porque ela trata do homem. O homem é o objeto, né, do qual ela trata, não é, que ela trabalha. Agora, os homens é que fazem muitas complicações e formulações teológicas em torno da Bíblia e vão criando doutrinas e complexos doutrinários e tantas interpretações e tantas exegeses e vão criando. Mas, se você lê a Escritura na simplicidade do que está sendo ensinado, sem os óculos da religião, das denominações, dessa linha ou daquela outra linha teológica, você vai observar que a Escritura ela fala basicamente de Deus, no sentido de que a Escritura é a revelação de Deus, não é? E também ela fala do homem, o homem enquanto alvo de Deus, Deus buscando este homem a fim de torná-lo ou de fazê-lo plenamente participante do seu propósito divino, não é? Agora, acontece que nesse capítulo 1, Paulo, ele fala assim, olha, tratando especificamente dos eleitos, existem algumas coisas que são evidências de que aquela pessoa é uma eleita de Deus. No sentido de que essa pessoa, ao ouvir a palavra do Evangelho, ela tem uma recepção diferente daquele que não é eleito. Porque nele, sobre o eleito, repousa uma graça especial. Existe uma graça divina que trabalha de um modo peculiar no eleito de Deus, de modo então que o eleito, ele não é apenas eleito porque ele acredita na doutrina da eleição. Ele é eleito por uma obra divina. A eleição é um ato divino. E quando Deus, portanto, elege, ele supre o seu eleito para que quando ele ouvir a palavra, ele possa, como eu posso dizer, ele possa ouvir de um modo diferente. Tanto é que Paulo vai dizer que os tessalonicenses, eles eram claramente percebidos como eleitos, porque eles não ouviram ou não receberam a palavra de Deus como meras palavras humanas. Ou seja, eles já tinham essa fé no coração, esse trabalhar divino no coração, a priori, né? Para que então, ao ouvir essa palavra, eles pudessem receber como palavra de Deus e com plena convicção no seu coração. De sorte que a palavra recebida deste modo produz, ou produziu neles e produz em todo eleito, as evidências, produz o fruto. Por isso que a palavra na Escritura é comparada a uma semente. Tá bom? A semente é uma metáfora, tanto lá na parábola do semeador, como também lá em 1 Pedro 1,23. Mas o fato é que essa metáfora, ela tem todo o sentido, porque ela quer traduzir toda semente produz um fruto. E a palavra de Deus, enquanto semente, uma vez recebida no coração, como palavra de Deus e em plena convicção, vai gerar o fruto daquela própria e mesma palavra. E nesse ponto, então, eu quero aqui apontar algo que é difícil de as pessoas assimilarem no intelecto, primeiramente compreender, e depois no intelecto, depois no coração. Porque Paulo, quando começa a apresentar os frutos que a palavra gera no eleito, ele vai abordar o quê? É basicamente assim, como identificar um cristão genuíno? É a pergunta. Como identificar um cristão genuíno? Ou seja, quando você fala como identificar um cristão genuíno, é como se você estivesse dizendo assim, o que é mais importante num cristão? O que é mais importante? Porque é aquilo que se mostra, é aquilo que se evidencia, né? O que há de mais importante na vida de alguém que o caracteriza um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo de Cristo? Ou alguém que de fato está trilhando o caminho da fé no Evangelho. Ora, agora o avanço da internet, quando eu falo avanço, é porque vocês sabem que a internet, embora já tenha bastante tempo,
em evidência e em uso, em expressão, mas agora com a pandemia colocou todo mundo na internet. Quem não estava na internet foi obrigado a ir para a internet. Não é? Por quê? Foi o meio é o meio que se tem de se comunicar com as pessoas, já que não pode se encontrar. Fala no início da pandemia, o primeiro ano inteiro de pandemia, o início desse ano também. Agora as coisas começam a melhorar, mas foram aí quase um ano e meio, né, intenso de restrições da nossa possibilidade de nos encontrarmos. Então, todo mundo foi para a internet. Então, agora, até com o advento do podcast, todo mundo, a rádio foi para a internet, todo mundo fazendo seu programa em casa e etc. Cada um já montou um escritório, montou um estúdio, tal. E aí, eu observando esses dias, essa semana mesmo eu estava olhando, a quantidade de pastores, de ministérios, fazendo debates, né? Podcast chama dois pastores, coloca para debater, e observando os temas. Irmãos, eu vou ter que falar, eu não tenho como me esquivar disso. E aí eu fico assim, eu olho o primeiro tema, né? Para ver se me interessa. Nenhum tema me interessa. Por quê? Porque o tema é o assunto que vai ser debatido, não me interessa porque são coisas que não mudam absolutamente nada na vida de ninguém. Às vezes tem um ou outro que fala de nossa experiência prática, toca em algum ponto, né? Eu ouvi, por exemplo, um sobre o divórcio. Então, fala de uma realidade nossa, né? Então, pode ser que ajude a igreja a pensar esse aspecto. Mas outros temas lá, falando lá de trás, coisas que não vão para lugar algum, não é? Ou seja, existe o uso de um tempo, o nosso tempo é muito curto, em torno de coisas que, se acreditadas de um modo ou de outro, não alteram a nossa experiência, a nossa realidade espiritual. Mas, além disso, esse é um problema de ordem estética da religião, como ela se apresenta nas suas doutrinas, mas tem um outro aspecto que é muito mais danoso. Porque uma coisa é um tema não nos interessar efetivamente falando. Porque esses temas que não me interessam, na verdade, interessam a maioria dos cristãos, que estão querendo saber qual era o espinho na carne de Paulo. Querem saber qual que era o problema que Paulo tinha. Aí eles chegam às mais absurdas conclusões, e a despeito de chegarem perto ou não da resposta, de acertarem ou não, e agora? É a pergunta que a gente faz. Descobriram qual é o espinho na carne de Paulo, digamos. Sim, mas e agora? Você vai para onde a partir de então? Né? O que isso vai alterar? Mas além dessa questão de não interessar propriamente, efetivamente a vida de alguém, por não alterar a sua realidade, existe um problema mais danoso. E esta é a questão que é difícil de entrar aqui na mente das pessoas e de cair no coração. É o fato de que, por um lado, os cristãos estão extremamente preocupados com temas que não têm importância real para o viver cristão diário. E o segundo é o fato de que, quanto mais você se ocupa e se preocupa com aquilo que não é exatamente importante, aquilo que é importante de fato, você está deixando passar despercebido. Daí as pessoas, então, debaterem assuntos. Nós tivemos agora no nosso retiro, inclusive, foi um belo retiro, um retiro maravilhoso. E lá nós fizemos o quê? Lá nós tivemos uma manhã maravilhosa, uma palavra maravilhosa, uma tarde de lazer, né? E foi uma coisa, jogamos bola, os irmãos brincaram de dominó, brincaram de xadrez, né? Depois nós ficamos lá, um grupo de jovens, tivemos uma tarde cantando canções que edificam, canções que falam alguma coisa boa para nós, né?
e que nos distrai, que nos une, que nos reúne, né? Mas logo alguém que olha e vê, por exemplo, esse nosso retiro, um exemplo, né? Pode ser que fique pensando, puxa, mas por que não fazer um retiro inteiro, digamos, só de oração, só de palavra? Você não pode perguntar? E eventualmente até começar a procurar no lazer, julgar a natureza do que se faz ali. Então, se as pessoas se ocupam e se preocupam com um tanto de coisas que são parte da nossa vida humana, da existência humana, nós somos seres humanos, nós estamos na Terra, né? Até que nós não saiamos daqui, nós estamos aqui, estando aqui nós somos seres humanos, mas as pessoas estão preocupadas muito com alguns detalhes, e são detalhes que os homens próprios criam. Daí a pergunta: enquanto nós estivermos preocupados com aquilo que a religião inventou, seja a teologia, os debates teológicos, ou seja o conceito de pecado, ou seja o conceito de vida cristã, se é inventado, se não é estritamente bíblico, essas coisas nos ocupam e nos impedem de nós centrarmos a nossa atenção e nós então canalizarmos todo o nosso esforço naquilo que é essencial. Isso é difícil das pessoas entenderem. Eu me lembro que quando eu disse aqui no nosso ministério que nós não éramos evangélicos, e não somos mesmos, eu sei, foi um absurdo. Pessoas falam, e agora o que está acontecendo? Se não é evangélico, é o quê? Bem, é lógico que nós somos evangélicos, né, gente? É lógico. Somos evangélicos, somos cristãos, né? Somos protestantes. Mas em que sentido nós somos essas coisas? Não no sentido histórico da coisa. Nós somos no sentido do significado dessas palavras. Se entende evangélico como aquele que segue ao evangelho, então nós somos evangélicos. E os evangélicos não são evangélicos, portanto, porque eles seguem a doutrinas de homens na sua maioria. Eles estão preocupados em deterem, ou dominarem o conceito da natureza de Deus, se é triuna ou não. Não querem saber disso. Eles não querem saber do amor, do perdão, da graça, da misericórdia, não querem saber da fé, não querem saber da perseverança na volta de Jesus, da pessoa de Jesus, e nem do amor. Eles estão preocupados com o conceito correto, né? Então, somos cristãos no sentido da palavra que é Cristo, não no sentido histórico da coisa. Então, qual que é o nosso grande labor nesse ministério? É canalizarmos o nosso interesse naquilo que é o ensinamento de Jesus Cristo. Ponto. Qualquer coisa que exceda o ensinamento de Jesus para a nossa salvação, nós não temos parte. Claro para os irmãos isso? O que significa que se porventura acontecer de alguém exigir, querer que nós procedamos de um modo ou de outro, a primeira pergunta que a gente faz é: Jesus ensinou isso? Não, é porque... Não, se Jesus não ensinou... mas é porque tem um versículo aqui? Então vamos ler o versículo. Vamos saber o que o versículo diz dentro do capítulo, dentro do livro, e se tudo isso está em consonância com Jesus Cristo. Jesus, a nossa chave hermenêutica de compreensão e de interpretação de toda a Escritura. Por isso que Paulo, quando ele fala sobre os irmãos de Tessalônica, ele aponta inicialmente 3 características centrais, que estão aqui no versículo 3, né? Que ele fala o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança. Ou seja, ele fala da fé, do amor e da esperança.
Todo cristão, ele é caracterizado pela fé interior, pelo amor interior e pela perseverança interior. E essa fé, esse amor e essa perseverança se manifestam, obviamente. Então, como diz Tiago na sua epístola, não adianta você sair por aí dizendo que tem fé. Para de bobagem. E, inclusive, Tiago é terrível, né? Terrível porque ele diz assim: você que diz que tem fé, mas que falta a evidência, a prova e a manifestação dessa fé. Essa fé que é apenas verbal, essa fé que é apenas conceitual. Pode, porventura, esse tipo de fé, essa fé estéril que não produz resultado, essa fé manufaturada pela religião, essa fé que não é orgânica, mas é apenas um dogma, pode, porventura, semelhante fé salvá-lo? Olha, e esse questionamento de Tiago, ele ecoa até os dias de hoje, incomoda a muita gente, caso nós ouçamos e procuremos uma resposta. Porque quando você fala, pode semelhante fé salvá-lo? Então, ele não está perguntando se a fé pode salvar o homem. Não, a fé salva. O homem é salvo mediante a fé. Pronto. A fé enquanto meio, né? Não enquanto agente salvador, que é Cristo. Mas a fé enquanto meio. Porque a fé é o que vai nos conectar ao Cristo interior. Entenda que o Cristo de Deus, que é eterno, ele se manifestou no tempo na pessoa de Jesus. Mas esse Cristo que se manifesta na história e se manifesta no tempo, é um Cristo sempre presente dentro do homem. Antes da encarnação de Cristo e depois da encarnação de Cristo. Ele continua sendo o Cristo presente, o Cristo interior, aquele tesouro escondido, né, que é o reino de Deus dentro do homem. Então, a grande questão que se coloca é que a fé é ela que vai conectar a nossa mente, nosso coração, aquilo que somos imediatamente neste mundo, com as coisas divinas em nós. E é essa conexão que nos torna um cristão autêntico, que nos faz ver e entrar no reino de Deus. Agora, Tiago vai dizer, bem, olha só, você diz que tem fé, ok, mas essa fé, eu vou até mudar um pouquinho a pergunta de Tiago. Ele pergunta, pode semelhante fé, esse tipo de fé, essa espécie de fé salvá-lo? Nós colocaríamos assim, você que diz que tem fé, olha para a sua vida e veja se essa fé tem feito em você o efeito necessário para que você se torne uma pessoa mais virtuosa, uma pessoa melhor, que você passe a julgar as coisas boas e importantes e essenciais, que no caso é o próprio homem, o seu próximo, como é a coisa mais importante da sua vida, seus relacionamentos? Ou será que essa sua fé, por ser uma fé dogmática, tem te feito apenas um cristão arrogante, presunçoso, orgulhoso, né? E que, na verdade, a sua vida não mudou organicamente, ela mudou esteticamente. Você mudou suas roupas, mudou seus hábitos alimentares, não é? E mudou os lugares sociais que você frequenta. Mas não mudou a pessoa. Então, Paulo está dizendo, olha, a fé, o amor e a esperança são coisas que a palavra gera dentro de nós. Essas coisas vão então se manifestar, no caso da fé, enquanto trabalho, enquanto obra. É o fruto da fé, ou as obras da fé. Como nós dizíamos semana passada, não são as obras da lei, são as obras da fé, o trabalho da fé. Diz que o amor, ele vai gerar a abnegação do amor, ou nessa versão que estamos trabalhando, diz o esforço motivado pelo amor. E sobre a esperança, fala que ela vai gerar
perseverança. E é importante que nós entendamos essas três coisas, para que ninguém entenda essas coisas como uma doutrina, como sendo mais uma pregação sobre o tripé da vida cristã, tal, ai que maravilha, tal. Vamos entender essas verdades do ponto de vista antropológico. Ou seja, como o homem é afetado na sua história, e por que que o homem precisa dessas três coisas? Não é o crente que tem que ter, é o homem que precisa, e o crente obviamente deve ter, porque me parece que se o homem perde essas coisas que aqui estão ditas, por ocasião do pecado, Gênesis capítulo 3, o crente, me parece, é este homem que foi redimido. Ora, se ele é redimido, então ele tem de volta aquilo que, quando o pecado entrou, lhe foi tirado. O que é redenção? O que é redimir? Não é resgatar, trazer de volta? Então, vamos imaginar, o homem, quando ele, conforme Paulo diz, Romanos 5:12, né? Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Quando o pecado entrou no mundo, ali três coisas fundamentais aconteceram com o homem. E é importante começarmos a entender, a pensar a nossa experiência humana a partir desse contexto bíblico histórico todo. E não pensar como foi que você aprendeu na escola dominical, porque é fria. Ou seja, o homem, quando foi criado, e então quando ele pecou, ele peca exatamente por não confiar na palavra de Deus. Ou seja, o homem foi criado por Deus, o homem tinha comunhão com Deus, o homem, de certo modo, conhecia Deus, mas quando a serpente lhe vem conversar, ele deixa de confiar em Deus, deixa de crer, no sentido, né, de crer em Deus, consequentemente deixa de exercer fidelidade para com Deus, para seguir a serpente. Então, o primeiro e grande problema do homem está na fé, ou na ausência da fé. Primeira grande coisa. Então, quando alguém recebe o Evangelho, crê no Evangelho, então, o que se resgata imediatamente nele? Aquilo que lhe fez desviar do caminho. Aquilo que lhe fez se afastar do Criador. Ou seja, voltar o meu coração em plena confiança em Deus. Em plena fé em Deus. Na sua palavra. E duvidar absolutamente de qualquer conversa ou argumento ou sofisma da serpente, de modo que só Deus é verdadeiro. A fé, ela é uma questão que está desde Gênesis. Não é a fé dos evangélicos, a fé do Novo Testamento. É quando fala que a fé veio no Novo Testamento, está falando dessa fé na pessoa de Jesus, na sua obra, nesse trabalho específico, nessa obra específica de manifestação da salvação. Mas é óbvio que toda a obra de Cristo visa nos conduzir de volta a Deus. Porque a própria obra de Cristo é uma obra intermediária. A obra de Cristo não é uma obra final. Cristo não morreu por nós para nos levar a Ele. Mas Ele morreu na cruz para que nós, indo a Cristo, possamos por Ele ser levados ao Pai. Hebreus vai dizer que nós estamos sendo conduzidos à glória. Jesus disse: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, o alvo é o Pai, Cristo é o caminho. Bem, de todo modo, a fé é o primeiro ponto. Mas quando o homem, lá no Éden, também pecou, vamos falar do pecado original, enquanto a decisão no coração de viver de si, por si e para si mesmo. Irmãos, é inevitável. É inevitável. Porque quando Deus criou todas as coisas, Deus nos criou nele. E Deus nos criou
conforme está em João capítulo 15, todo o capítulo 15, nos diz que Deus nos criou para amar uns aos outros. E, consequentemente, para servirmos uns aos outros. Quando o homem ele decide viver por si mesmo e para si mesmo, uma segunda coisa que lhe acontece é que agora ele não cumpre mais o papel de amar a Deus e aos homens, de amar a Deus acima de tudo e ao seu próximo como a si mesmo. Ele passa a ser amante de si mesmo. O homem, quando peca, essa é a grande característica do homem no pecado, é que ele se torna um amante de si mesmo, um adorador de si mesmo. De modo que ele cria logo a primeira imagem e cria logo o primeiro ídolo, que é ele próprio, chamado ego, uma máscara, uma ilusão, a quem o homem passa agora a adorar e a servir continuamente todos os dias da sua vida. O homem vivendo para servir a si mesmo. Vamos dizer, mas o homem serve ao diabo. O que serve ao diabo? Para. Não, tudo bem que o homem serve ao diabo, desde que você entenda quem é o diabo. Porque basta você olhar para a sua própria experiência e você vai ver que você está servindo a você mesmo. Perfeito? Porque tudo que o homem sem Deus está fazendo é vivendo para si, para satisfazer suas vontades, para alcançar os seus objetivos. Tudo é em função do próprio homem. De modo que quando qualquer pessoa quer tirar alguma coisa, algum proveito de você, logo você fala, cai fora. É cada um por si e Deus por todos, mas cada um por si. Então, o homem no pecado, desde a origem da sua história, ele já não ama. O amor é impossível ao homem caído. Vamos colocar nesses termos. O amor é impossível. De modo que o próprio amor que o homem em si tem é um amor próprio. É um amor próprio. E aí não adianta. Para onde você for, o amor é próprio. Toda espécie de amor. Eu fico olhando as pessoas, eu sei que eu vou falar isso aqui, 1 milhão de gente vai discordar de mim. Mas não tem problema não, um dia você vai concluir a mesma coisa. Eu fico olhando as pessoas falando, né? Eu quero ter um filho. Eu falei, você quer ter filho para quê? Para que você quer ter um filho? É a pergunta. Eu nunca ouvi alguém dizer assim, olha, eu quero ter um filho porque eu quero ter alguém para quem eu possa viver, a quem eu possa servir, de quem eu possa cuidar, e independentemente do que ele fizer, não faço nada buscando nenhum retorno, nem mesmo reconhecimento. E ainda que esse filho faça tudo o contrário, me ofenda, me abandone, me cuspa, me bata, eu continuarei com a mesma dedicação. Deus é assim. Quando Deus diz que Ele ama o homem, Ele é assim. Porque o amor não busca os seus próprios interesses. Então, vamos conversar aqui. Quem quer ter um filho, quer ter um filho. Eu quero ter um filho. Eu tenho um filho. Eu tenho. Porque se você quer cuidar, por que você não ajuda a cuidar o filho alheio? Leva roupa para o filho alheio, leva o filho alheio para passear. Não precisa ser propriamente seu filho. O meu filho. Eu estou tocando aqui no amor de mãe, que é o amor mais puro. Para não precisar de falar de todos os outros tipos de amor, que daí, se o amor de mãe já é assim, é o meu, daí vocês percebem, né? Não quer dizer que está tudo acabado, o amor de mãe não existe. Existe, o amor de mãe existe. Quer dizer que o amor de mãe ou qualquer outro tipo de amor é um amor que vai até certo ponto. E não vai para frente eternamente como amor. Não vai. É bobagem você achar que o amor é algo. É bobagem.
Casamento é uma coisa extraordinária. Eu fico olhando assim para os noivos, viu, irmão Cícero? Fico olhando assim, rapaz, não é possível. Os noivos apaixonados, chorando desesperadamente um pelo outro, aquela coisa linda. Eu falo, oh, meu Deus do céu, não sabe, ninguém que sabe o que é a vida. Não sabe. Vera do céu não sabe o que é a vida. Mas não sabe mesmo quando as lutas, os problemas, as dificuldades, o fedor, a falta do dinheiro, a traição. Quer ver uma coisa? Posso dar um exemplo prático para vocês? Falando sobre amor. Posso dar um exemplo prático? Vocês querem pensar um pouquinho comigo? Vamos pensar. Eu vou criar aqui duas pessoas aqui, ó, tá? Espera um pouquinho. Olhem para mim, vamos pensar aqui, pessoal. Vamos pensar. Ó, essa aqui que é mais magrinha, qual o nome dela? Dá um nome aqui. A Jurema. Aqui nós temos a Jurema. Perfeito? E esse gordinho, quem é? O Asdrúbal. Nós temos a Jurema. Estamos falando sobre o amor, tá? Estamos falando aqui, nós temos a Jurema. E aqui nós temos o Asdrúbal. A Jurema fala, Asdrúbal é o homem da minha vida. Olha, não podia ser outro, tinha que ser o Asdrúbal. E Asdrúbal para cá, Asdrúbal para lá, e vai. E o Asdrúbal também diz que a Jurema é extraordinária, a mulher da vida dele, é um amor invencível. Ah, tá, muito bem. E não podemos também duvidar do amor de um casal, né, queridos? Não pode, porque senão você acaba com sua vida. Você tem que acreditar. Tem que acreditar no amor, tá? Agora, acontece que num certo dia, a Jurema descobriu que o Asdrúbal tinha uma fraqueza. Ele gostava de ter amizades com outras mulheres e ficava muito atirado para outras mulheres. Mas ela descobriu lá por 10 anos de casado, bem depois. No início não era possível perceber essas coisas, primeiro porque o Asdrúbal escondia muito bem, e segundo que a paixão que Jurema sentia por Asdrúbal não lhe permitia ver. Concorda ou discorda comigo? Mas ela descobriu. Quando ela descobriu, o que acontece? Ela aceita ou ela não aceita? Ora, mas ela não amava Asdrúbal? Ela ama Asdrúbal do jeito que ela imagina que Asdrúbal seja. O Asdrúbal que ela ama não é o Asdrúbal. É o Asdrúbal que ela, na mente dela, desenhou. Fiel, honesto, respeitador, trabalhador. De modo então que a partir de agora, se o Asdrúbal continuar nessa vida que ele pensa que pode ter, ela vai falar, olha, não foi esse o Asdrúbal com quem me casei. Sim ou não? Ele vai dizer, não, você se casou com esse Asdrúbal. Agora, o que você criou na sua mente, não sou eu. Então dê a sua versão. Sim, sim. E por isso ela imaginou que ele fosse de um jeito, mas ele não era. Mas não importa se ele escondeu, só que ela amava um Asdrúbal fiel. Então ela não ama essa pessoa, ela ama um Asdrúbal que não existe, que só existe na cabeça dela. Então ela ama o Asdrúbal ou ama a si mesma? Porque esse Asdrúbal é ela própria, não é uma pessoa, é ela própria. Porque se ela amar Asdrúbal, ela continuará a amá-lo, independentemente de qualquer coisa. Independentemente de qualquer coisa. Mas isso não é a Jurema, não.
É a humanidade, é o ser humano que é assim. É simples, a irmã Vera disse que não concorda com o meu exemplo. Então, como o meu exemplo é um exemplo fictício, ele também não existe. É só, a partir de hoje, você começar a olhar para o mundo e você verá que o mundo é assim. Você vai ver, por exemplo, um presidente da República que traz para junto de si, como um ministro dos mais importantes do seu governo, uma pessoa que vai ser amada pelo Brasil, ou pelo menos dos partidários desse presidente, que vai ser a esperança. Num dado momento, aquele ministro passa a se comportar de outra maneira. Quem está me entendendo? E agora ele não presta mais. Porque ele só presta se ele continuar do modo como iniciou. Como ele não pode continuar do modo que iniciou, porque o modo que ele iniciou era um modo fingido, e o modo que ele está agora é o modo como é. Então, descobriu-se que aquele amor não era amor. Entenderam ou não? Isso acontece em todas as relações. Vou colocar uma mais quente. Está um indivíduo sentado aqui nesta cadeira azul à minha frente, sorrindo, cantando, aplaudindo, me beijando, me jogando para cima, almoçando comigo, bebendo comigo, saindo comigo, sorrindo comigo. Até quando que isso acontece? Até o dia que alguma coisa na nossa trajetória acontece que frustra a expectativa dele. O Alexandre continua o mesmo e no mesmo lugar. A pessoa diz, eu não posso mais ficar com o Alexandre. Mas e cadê o amor que você sentia pelo Alexandre? Onde está? Estou perguntando para vocês. Não está. Não está. Eu posso até amá-lo desde que o Alexandre seja exatamente aquilo que eu quero que ele seja. Agora o exemplo mais bombástico de todos. É Deus. Deus, ele não deixa de nos amar, em nenhuma hipótese. E há vários motivos por que ele não nos deixa de amar. Primeiro, porque ele não pode se decepcionar conosco, porque ele sabe quem nós somos. Então, quando Deus nos ama, ele nos ama como nós somos. E sim, tem alguma coisa que nele causa repugnância. É o nosso fingimento de tentar fingir para ele aquilo que nós não somos. Aí ele fica estressado, ele fala, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Em outras palavras, para de ser hipócrita, eu te amo assim mesmo. Então, o amor divino é o amor verdadeiro. E, na verdade, não, é até meio contraditório falar o amor verdadeiro. O amor divino é o amor. Porque o que não for amor é outra coisa, não pode ser amor. É único. Por isso que Deus é amor. E Deus, em nós, quer amar a humanidade. E isso foi o que o homem, lá no Éden, perdeu. Quando ele decidiu não viver por meio de Deus. A árvore da vida é o próprio Deus. Viver por Deus. Sermos nós canais de Deus. Deus em nós, nos enchendo, e Deus servindo em nós, Deus amando por nosso intermédio, Deus realizando por nosso intermédio. O que o homem fez? Ele passou a viver por si, em si e para si mesmo, o que fez do homem um ser egoísta. Quando o homem, então, ele é redimido, logo, esse amor começa a brotar no homem novamente. E, evidentemente, tanto a fé quanto o amor, de que estamos falando, esse retorno, esse resgate do que foi perdido, é um resgate paulatino, pouco a pouco. Entende, não?
É algo que vai crescendo, que vai aumentando. Porque nós vivemos essa tensão de termos algo de Deus sendo trabalhado e algo do velho homem estabelecido. Porque poderia ser num passe de mágica, não? Ó, pronto, virou o santo. Mas em nenhum lugar, pelo menos dessa criação, nada acontece num passe de mágica. Tudo é progressivo. Todas as obras de Deus, e uma das grandes provas de que todas as obras de Deus, elas são assim, obedecendo uma natureza crescente, é a própria encarnação de Jesus. Porque, vamos pensar aqui. Isso, inclusive, é um pensamento que está no livro Nascidamente. Puxa, não seria mais fácil e mais prático Jesus simplesmente aparecer na Judeia? Sim ou não? Aparecer. Tinha até texto bíblico para poder dizer por que ele apareceu. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Se não tem pai nem mãe, tem que aparecer. Mas não. Olha as ideias de Deus. Vai ter que ser concebido. Concebido. E agora, o Criador vai ser gerado. E vai ser concebido e vai ser gerado por 40 semanas. Acompanhando o limite do tempo. 1 segundo, 1 minuto, 1 hora, 1 dia, 1 semana, 2 semanas, crescendo. Ainda não dá para ver o sexo do bebê. Ainda não tem isso, ainda não tem aquilo, e vai se formando. Isso é Deus, ué. Seu próprio Cristo, ao se encarnar, passa por todo o processo. Estava lá o menino com 12 anos, crescendo em graça, crescendo em sabedoria, crescendo de... Ué, mas por que eu tenho que ser agora um pecador morto e amanhã Não pode, não existe isso. Então estamos nesse processo. Então não se entristeça. Apenas se alegre pelo fato de você ter a ciência e a consciência de que você está caminhando. Apenas caminhe. Se você estiver em movimento, pronto. Isso é o que Deus espera de você. Por isso que o terceiro ponto, depois da fé, o trabalho proveniente da fé, o esforço do amor, porque amar é esforçar-se. Se você ama, você agora vai dedicar todo um esforço em prol daquele a quem você ama. É certo que há pessoas que têm muito, vamos de dinheiro mesmo, né? Muito dinheiro, mas muito. E aí, por que essa pessoa, por que ela não ajuda as pessoas, né? Porque um bilionário, ele poderia pelo menos uma vez por ano mudar a vida de uma pessoa. Uma pessoa. Um bilionário. Né? Imagina um bilionário falar assim, eu sou bilionário, então deixar meus empresários cuidando das minhas coisas aí, eu vou andar no mundo. Aí aparece aqui Vicente Pires, aí conhece a Vera, olha. Aí ele fala assim, olha, eu decidi que esse ano eu vou mudar a vida da Vera. Como é que eu posso mudar a sua vida? Você pode comprar uma boa casa para ela, não é? E já está de bom, já mudou a vida dela. Olha que coisa boa. Dá nada para um bilionário, dá? Aí amanhã ele vai em outro lugar, vê o Cadmo. O que eu posso fazer por você? É fazer alguma coisa, né? Não poderia ser ou não? A gente fica pensando nessas coisas mirabolantes. Por que ele não faz isso? Né? Mas, porque ele não faz, eu não sei. Eu sei que isso não é justificativa para eu não fazer. Porque o amor, a Bíblia fala sobre a abnegação do amor. A abnegação é abrir mão de si. O amor, por definição, é abrir mão de si. E é tudo, voltando aos exemplos, viu, Vera, que você não concordava ou não concorda, é tudo o que o homem que diz que ama não faz, abrir mão de si. O amor é mantido enquanto as estruturas são mantidas.
Não quebra a estrutura, não, porque o amor vai acabar. Existe, Deus é amor. E nós somos chamados a amar com o amor divino. Não, mas o amor não vai acabar rapidinho, porque eu disse não, está acabando, o Senhor dizer. A irmã Vera quer me culpar. Se a partir de agora, porque eu falei, os casamentos vão acabar. Não, já está acabando. Eu amo quem me ama. Agora eu vou dizer para vocês, viu? A Vera falou, então não tem amor? Tem. Esse amor é o amor divino que está sendo trabalhado em nós. Vocês acham que alguém é capaz de levar até o fim o amor a despeito de tantos problemas pelas quais ela passa? Tem pessoas que, veja bem, imagina uma pessoa num casamento, aí passa por uma tribulação, aí você dê o nome que você quiser para essa tribulação, passa por outra, e ali ela vai catando uma mona, mas vai se segurando. Isso é um amor divino nessa pessoa, porque pela própria pessoa não. Pela própria pessoa, não. O homem é egoísta de natureza, queridos. Não é? Olha, para você ter uma ideia, eu vou contar uma história pela metade, mas só para vocês terem uma ideia. Uma pessoa muito próxima de mim conta que ela chegou num restaurante uma vez e tinha uma banda tocando num restaurante. A banda tinha, eu vou contar só a metade da história, porque o final não interessa. A banda tinha 5 músicos. Tinha um cantor, tinha um tecladista, um contrabaixista, um baterista e um saxofonista. E aí o cantor foi contratado para tocar, essa banda foi contratada para tocar para ele, né? Ele cantava. Aí um dia, olha o que ele fala para o dono da churrascaria. Olha, eu também toco teclado. Por que você vai ter que pagar um cantor e um tecladista? Não faz sentido para você. Lógico que vai me sobrecarregar. Mas você aumenta um pouquinho o meu salário, manda o tecladista embora, e eu canto e toco. Ué, simples assim. Não? Sim ou não? Ou seja, ao invés de sermos 5, você vai ter 4, vai pagar só 4. É melhor para o senhor. Aí o cara falou, então, mandou embora o tecladista. Está lá o cantor cantando e tocando um teclado. Passou uma semana, um mês, 2 meses, ele chega para o dono da casa e diz, você já observou que nesse teclado aqui eu posso colocar aqui, ó, com esse botão aqui eu faço um saxofone, ó. E ele reproduziu o som do saxofone, né, sample, aqui, igual o outro lá. Por que você paga um saxofonista se eu posso segurar a base aqui e na hora do solo dele eu faço o solo aqui, só apertar um botão, eu tenho o som do saxofone. Cara, é lógico que vai me sobrecarregar, evidentemente. Mas você melhora um pouquinho meu salário e despede o saxofonista. É boa ideia. Dispensou o saxofonista. Mais 3 meses depois, ele falou assim, o senhor já viu que aqui também tem uma bateria eletrônica? Tem virada e tudo, que eu faço tudo aqui, ó. Ou seja, no final ficou só ele, tocando. Evidentemente que antes de o último sair, falou umas verdades para ele. E é o final que eu não vou contar para vocês, lógico. Porque é a parte ruim da história, né? Mas até aqui já ilustra como que o ser humano é. Aí eu pergunto, você prefere trabalhar com 5 pessoas, dividindo a tarefa e os salários? Ou prefere acumular 5 funções e ganhar os 5 salários? Não responda. Não precisa responder. Porque, afinal, só você precisa de trabalhar. Você já observou isso? Que ninguém mais precisa de trabalhar, porque ninguém mais precisa comer nem vestir. Só você. É só você, é lógico. Mas eu estou dizendo quando você vai acumulando funções, né? Lógico que às vezes a própria empresa faz isso, te obriga a isso. Mas eu estou perguntando para você, o que você prefere? Dividir as funções em 5 e diminuir os salários, porque todos vão ganhar uma parte?
ou você acumular mais para ganhar mais? É o que você prefere? É uma pergunta para nós pensarmos sobre isso. A gente vive numa sociedade, gente. Não é? Enfim, mas seguindo, o apóstolo Paulo fala de um terceiro ponto, que é a perseverança proveniente da esperança. Observaram que o que primeiro se perde é a fé? A fé nos remete ao princípio, à origem e causa de tudo. Você não pode crer em Jesus se você não crê em Deus. Origem e causa de tudo. Ou seja, tudo em que o Evangelho nos leva a crer tem as suas raízes na origem e na causa fundamental de todas as coisas, que é o próprio Deus. Então você pode situar a fé na origem de tudo. E o amor não está no momento presente de nossas vidas? Pontuando cada momento? O amor. E aí ele fala da esperança, ó. Nos joga para o futuro. A esperança, a perseverança, fruto da esperança em Jesus. Ou seja, esses três elementos criam uma linha em toda a história humana e em toda a trajetória de uma pessoa. De modo, então, que uma das coisas importantes que um cristão genuíno tem é a esperança. E eu vou ser honesto com os irmãos, viu, irmãos? Vou ser honesto com vocês. Porque é muito fácil um cristão falar que tem esperança em Jesus. Não é? O que é esperança em Jesus? Porque a gente vive num mundo e num tempo tão mercantilista, tão tecnicista, tanta tecnologia, tanta riqueza, tanto conhecimento, tanto poder, que nós esperamos em quê mesmo, de fato? A nossa garantia mesmo está onde? Então, quando Paulo fala sobre a perseverança da esperança, você tem que se perguntar, qual é a minha esperança de fato? Porque se a minha esperança é a volta do Senhor Jesus, o que para mim, na minha singela opinião, só os pobres e lascados ainda acreditam e esperam. Quando você vê uma pessoa assim muito tocada pela vinda de Jesus, ela não tem um tostão no bolso. Observa. Está endividada, está doente, ela tem algum problema. Porque uma pessoa rica, dinheiro no bolso, saudável, ela quer saber do churrasco no final de semana, poxa, da viagem, do carro novo, alguma coisa que ele está fazendo, entendeu? Essa denúncia é grave. Pastor, eu conheço uma pessoa muito rica que está esperando Jesus voltar. Será? É a pergunta que a TT faz. Gente, vocês não têm ideia. Mas deve ter. Vamos deixar uma margem, né? Deve ter uns 3 no mundo. 3 pessoas assim. Porque quando tudo vai muito bem, nós nos esquecemos de muitas coisas. E quando tudo começa a dar errado, começamos a pensar em Deus. Poxa, nós temos que pensar em nós mesmos. Por exemplo, imagina só, quando você começa a ter um probleminha de saúde, quando tem dor de cabeça, você toma um comprimidinho, você nem lembra de nada, não é normal. Mas ela se intensificar muito, vai doendo muito, começa a tirar seu sono e vai te debilitando, você fala, tem que ir ao médico. Né? Aí você vai marcar uma consulta, marca para 20 dias depois, com um neurologista. Você foi no clínico geral, ele falou, toma esse aqui, mas marca com o neurologista. Aí já preocupa, né? Porque tudo deve ser resolvido na primeira consulta. Não, isso é porque você dormiu mal, toma esse remedinho que vai resolver. Mas quando ele fala assim, olha, procura um especialista, aí você vai falar, Aí ele já pediu 3, 4, 5 exames, aquele que é até dentro de um tubo,
Você tem que ficar lá. Aí esse indivíduo que agora vai fazer um exame, já fala no grupo: irmãos, orem porque eu vou fazer um exame. Ora porque eu vou fazer um exame. Quer dizer que se não for ter exame, não é para orar por você, meu irmão? É porque agora eu estou dentro de uma situação que tudo pode acontecer. E eu descobri que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aí agora apareceram os justos, os meus irmãos, a igreja tão amável, a igreja intercessora. Não, se eu estiver mentindo, fale para mim. Aí o indivíduo vai lá, faz o exame, aí ele vai receber o resultado, o médico fala: não, você não tem nada, foi só um susto, deve ter sido um estresse. Acabou. Some de novo, desaparece. Não vai para culto, não quer saber de Bíblia, e o churrasco, aí vai ser quando e tal, tudo de novo. Até que vem um novo probleminha. Irmãos, eu vou fazer um novo exame, né? E o pior, se der qualquer alteração no exame, não, aí ele vai virando crente. Entendeu? Já pega a Bíblia, já começa a ler um salmo, né? Porque tem salmo que fala: redime minha alma da morte, da cova, né? Já começa a pedir oração na igreja, já começa a querer. E o problema é que, se porventura isso resultar numa enfermidade terrível, aí pronto, aí não tem crente mais fiel da oferta. Fica bonzinho com a mulher, mansinho. Até porque a mulher tem que cuidar dele, né? Aí vai. Agora, tem pessoas que são bem fiéis sem não ter doença. Tá? Eu estou apenas mostrando como é que é o geral da coisa. O geral da coisa. Né? Nós temos um irmão aqui mesmo, inclusive, o irmão Amarildo, está passando por um tratamento de câncer, né? Em nome de Jesus, ele vai se livrar. Mas esse irmão, o espírito dele é o mesmo de sempre. Não, o espírito dele é o mesmo. Nunca mudou. Desde o primeiro dia que ele chegou aqui, que o espírito dele não alterou. Nem sabendo da doença, se perturbou. Lógico, tem todos os cuidados, tudo tem que fazer. Mas ele fala assim: olha, ele mandou uma mensagem no grupo do oficial. Pô, o irmão que está com câncer, né, em plena pandemia, está com câncer de medula na coluna. Falou: irmãos, eu não vou poder estar com vocês no retiro. Mas, olha, é o que eu queria muito. Mas na próxima eu vou estar. Gente, a situação dele, digamos, era nem falar nada, está todo mundo sabendo que está tratamento. Mas ele não está querendo que os outros, ele quer dizer que ele gostaria muito e que a enfermidade está impedindo, mas ele vai estar. Vocês entendem a história? Então, assim, eu não estou acabando com tudo que não existe. Eu quero dizer que estamos vivendo um tempo de muita raridade, de uma fé ou de uma esperança viva mesmo no Senhor. Que dinheiro é bom? Ninguém discorda disso. Mas dinheiro é bom não para roubar nossa esperança, nem substituir nossa esperança, mas para te dar uma vida mais digna, uma vida mais confortável, de modo que você possa tornar a vida de outros uma vida melhor. Aí dinheiro vale a pena. Aí, pode mandar, Jesus, dinheiro, para tornar a vida das pessoas melhores. Vocês entendem? Puxa, que maravilha, porque melhora primeiramente a sua vida. Olha que maravilha. Já é uma coisa boa, mas você vai melhorar a vida do outro, e do outro, que ajuda o outro, e assim isso vai expandindo e não tira aquilo que é essencial, a esperança. Mas a esperança não pode estar somente na vinda de Jesus, porque a vinda de Jesus, no sentido mais amplo de interpretação,
pode ser entendido: ele veio para mim quando eu morri. Nesse sentido. Não estou reduzindo o evento escatológico à morte de alguém. Não. Quero dizer que, quando alguém morre, para aquela pessoa, certo? Ele já entra na esfera do espiritual e da eternidade, porque ele sai da esfera temporal dos sentidos. Então, assim, é preciso que nós consideremos que não basta dizer que temos esperança. Paulo diz: a esperança produz perseverança. Aí é que está o detalhe. A perseverança é a materialidade, a materialização, é a substantificação, é a prova, é a mostra de que nós temos esperança. É perseverar. E aí eu quero encerrar essa mensagem perguntando uma coisa para os irmãos. Eu quero que vocês, se lembrarem disso, façam esse exercício em casa. O que poderia acontecer na sua vida capaz de tirar a sua perseverança? Logo a pessoa vai responder: nada. Sim ou não? Mas não responda isso, não. Pense em muitas coisas. Um exemplo prático. Jesus veio ao mundo, né? O Cristo de Deus se fez homem, se fez Jesus, né? E naquele episódio de João capítulo 6, quando Jesus fez aquela explanação lá do pão da vida, né? A carne, o meu sangue, minha carne e tal. Diz a Escritura que, ao cabo, aquela mensagem dele não foi muito bem recebida pelas multidões. Não foi bem recebida. E diz o texto que todos, ou todas as multidões, abandonaram Jesus. Essa é a palavra. Duro é esse discurso. Ficando apenas os 12. Pelo menos sobraram 12, né? E aí Jesus, diante disso, eu fico imaginando a cara dos discípulos olhando para Jesus. Cada um mais desconfortável com o outro, né? Como que, olhando para Jesus, pensasse de Jesus assim: e agora? Nem as multidões te querem mais. O que vai ser de Jesus agora? E Jesus, vendo o semblante desses discípulos, Jesus falou assim: e vocês também não querem voltar? Em outras palavras, ainda que os 12 também recuassem, Jesus continuaria. Olha a perseverança de Jesus. Ou seja, nada era capaz de tirar Jesus da sua missão, do seu caminho, do seu foco. Estava determinado a ir à cruz, sozinho. E olha que isso que eu estou dizendo aconteceu. No momento que ele foi preso, até os seus discípulos o abandonaram. E ele continuou firme na cruz, até o final. E Isaías, no capítulo 63, põe voz profética na boca do Verbo, dizendo: eu sozinho pesei o lagar. Ou seja, vou ser honesto para você, viu? Sozinho. 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 É muita perseverança. Não é? Porque eu já vi casos, já que eu falo assim: pastor, eu não vou prosseguir nessa caminhada com vocês. Eu já ouvi aqui, mas não vou exagerar não, umas 10 vezes, no caso de 10 pessoas diferentes, porque a minha mulher não quer. Pastor, o que você sugere? Não, eu não sugiro nada, eu só afirmo que a fé é individual.
Você vai para o candomblé amanhã, porque sua esposa foi para o candomblé? O que está acontecendo com você? Você deve ser companheiro e parceiro da sua esposa enquanto esposa. Agora, fé é pessoal. Fé é pessoal. Se meus filhos, minha esposa, meus amigos, minha mãe não seguirem, eu tenho que continuar. Ou se eu desistir, vocês vão parar também? Essa é a grande questão. A quem nós servimos? Em quem está a nossa esperança? É a grande questão. Então, que os irmãos pensem um pouco essa semana, porque na próxima semana, quando nós voltarmos, nós vamos retomar um pouco essa mensagem, né? A gente sempre retoma, repassando os pontos, né? E aí eu queria saber dos irmãos, e seja honesto, porque quando você reconhece uma fraqueza, uma limitação, você tem a oportunidade de trabalhar aquela questão. O que é capaz, ou o que precisa acontecer para eu não mais perseverar? Perfeito? Não. Alguém pode falar assim, não, pastor, você está confundindo. Isso que é o que eu ia falar na semana que vem, mas eu começo a falar para os irmãos irem pensando. Congregar não tem nada a ver com perseverar. Eu posso perseverar no evangelho sem congregar. Eu pergunto, será mesmo? Como assim será? É porque quando você fala em perseverar, tem que pensar, perseverar em quê? Não é? A perseverança em Jesus implica uma série de outras coisas. A igreja não é algo descartável. Porque falar que a igreja, eu posso perseverar sem a igreja, é diferente de uma pessoa que está num lugar em que ela está privada da igreja e agora, mais do que nunca, ela tem que perseverar. Porque ela não tem. Então, ela está enfraquecida, então agora ela tem que tirar força de onde não tem. Diferentemente de alguém que, tendo a igreja, faz da igreja um objeto descartável. Será que a igreja é algo descartável? Temos que perguntar isso. Será que a igreja, porque se a igreja for uma invenção humana, não é? Se for produto de alguém, de poderosos que querem dominar, isso aí não é descartável, isso não existe na fé cristã. Mas se a igreja, enquanto comunidade, pessoas, certo? Que estão juntas no caminho, sendo ajudada e ajudando, se compreendendo como um corpo. É como Paulo, ao dizer sobre o corpo de Cristo, em 1 Coríntios 12, ele diz, o olho não pode dizer, não preciso de ti. Não tem esse texto? Porque é olho, se sente na superioridade, na cabeça, é azul, porque sou olho, não preciso dos pés. Porque se a igreja é descartável, eu posso, eu sozinho, perseverar e chegar lá sem ela. Ou seja, eu não preciso do corpo. Aí vão dizer assim, mas no tempo de hoje, pastor, tem a internet. Ou seja, os homens dons vão estar pregando na internet, você vai estar lá. Porque você é um cara esperto. Você é um cara egoísta. Porque você fala assim, puxa, eu posso me aproveitar de alguém a quem eu não tenha que retribuir nada, nem um muito obrigado, porque eu estou lidando com uma imagem. Entendeu? Então nós temos que rever o nosso conceito, né, de fé, de amor e de perseverança. Amém? Ou de esperança. Ambos, os três vão gerar o trabalho, a abnegação, o esforço e a perseverança. Glória a Deus.